Como estão? Espero que continuem todos bem. Vamos aí para a nossa aula de hoje, né? A aula 9, expansão territorial, ainda sobre Brasil Colônia, né? A aula 9 do livro 2 da frente 1 da nossa apostila. Então vamos lá. Expansão territorial, né, durante o Brasil Colônia. Nessa aula em especial, nós vamos ver os fatores que contribuíram para a expansão territorial, porque pelo Tratado de Tordesilhas, somente a costa brasileira pertencia a Portugal, né? E a grande pergunta é então como que nós chegamos ao território que nós temos hoje no Brasil. A formação do nosso território está intimamente ligada aos processos econômicos, mas também processos não só produtivos, mas também da questão de proteção, né? Então a questão militar, principalmente no norte do país, a questão dos jesuítas religiosa, né? Com a questão dos aldeamentos e missões que eram mais para o interior. Então esse processo, são esses processos, né? No plural, que nós vamos discutir na aula de hoje, tá? Então a primeira questão para a gente lembrar, na aula passada eu falei para vocês, né? Da União Ibérica. A União Ibérica ela colocou por fim, né? Isso já em 1580, o Tratado de Tordesilhas. Então não durou nem um século, né? Que era aquele tratado que dividia as terras entre Portugal e Espanha, porque uma vez estabelecida a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas torna-se sem função, já que Portugal e Espanha agora são um único reino, né? Quando Portugal retorna, você não se faz uma discussão sobre os novos limites territoriais, tá? E também que o Tratado de Tordesilhas não era respeitado na sua integridade, porque faltava, obviamente, condições de você fazer as medições necessárias para saber exatamente aonde terminava o território que pertencia a Portugal e onde iniciava o território espanhol. E a Espanha também estava muito concentrada, né, nos territórios que tinham minérios, né? A Espanha estabelece um sistema colonial diferente baseado na exploração de metais preciosos que eles encontram desde cedo aqui no continente americano. Então, para Portugal, você já tinha um processo de interiorização, porque inicialmente nós vamos pegar aqui o extrativismo vegetal com a questão no período pré-colonial, com a questão do pau-brasil. Quando vem a questão das lavouras de açúcar, né, os engenhos de açúcar, é uma produção que ela fica centrada também no litoral brasileiro, né, em especial ali em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que as fazendas de engenho, né, investiam, transformavam todas as suas terras, então, em unidades de produção de cana para transformá-la em açúcar. E, obviamente, para o senhor de engenho, muitas vezes não era muito vantajoso você criar gado e também cultivar gêneros alimentícios. Então, as fazendas, né, principalmente de pecuária, de criação de gado, elas vão ser instaladas depois mais no interior do Nordeste brasileiro. Então, no Nordeste brasileiro se explica, né, a interiorização do território pelo fator da pecuária e também de fazendas que forneciam gêneros alimentícios para as fazendas de engenho. Então são esses processos que fazem com que nós temos uma interiorização do território nordestino. O sul também, nós vamos ter dois fatores no sul que vão explicar, e eu já estou adiantando um pouquinho, né, o, a interiorização do território, né? O sul vai ser devido às missões, principalmente ali com a questão dos núcleos ali em Sacramento, né? Os jesuítas ali naquela região, que inclusive vai gerar uma grande discussão, porque ali eles vão ter contato com os espanhóis, né? Os jesuítas, os religiosos espanhóis, vai ter toda uma discussão e assinaturas de vários tratados que vão estabelecer sobre a ocupação, mas a pecuária também foi um fator determinante na ocupação da região sul do país, tá? Então nós temos o fator religioso com a questão dos jesuítas e temos também a questão da pecuária sendo importante lá. No norte do Brasil, né, nós temos ali como princípio, como processo de ocupação da região norte do Brasil, o processo de catequização dos indígenas, que está associado também à questão das drogas do sertão. Então você tem uma atividade econômica ali que ela também é lucrativa e que depois da assinatura de alguns tratados, como por exemplo o Tratado de Madrid, né, até mesmo um pouco antes, para você assegurar o processo de, de posse territorial, construído alguns fortes militares ali na região. Então, no norte do país, nós temos aí as drogas do sertão, né, o extrativismo vegetal, que vai ser um dos fatores de conquista da região amazônica, tá? Claro, associado também às atividades jesuíticas que sempre tiveram, e também é uma questão de proteção do território a partir da construção dos fortes militares. No centro-oeste do Brasil, todos nós sabemos, já discutimos isso, é a mineração, né? A mineração é um movimento,
é o fator econômico que determina a ocupação do centro-oeste brasileiro, principalmente as regiões, obviamente as regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E é engraçado, né, a gente imaginar Minas Gerais no Sudeste e não no Centro-Oeste, né, porque o contexto de formação ele está mais dentro do contexto do Centro-Oeste do que necessariamente do Sudeste brasileiro. Mas, enfim, né, outros motivos levam a essa divisão, isso pertence mais a geografia, vai explicar isso melhor para vocês, tá? Mas, enfim, só para a gente fazer essa breve reflexão, tá? O livro de vocês traz aí alguns aspectos da questão dos bandeirantes, né? A diferenciação do termo bandeiras e entradas, que eu acho que vocês estão carecas de saber, né? As bandeiras, elas são organizadas por particulares, elas não são oficiais, elas tinham como objetivo, né, capturar indígenas para vender como escravos ou capturar escravos foragidos, enquanto as entradas eram expedições oficiais, né, financiadas pelo Estado português, que tinham como objetivo buscar metais preciosos. Ah, mas as bandeiras também procuravam metais preciosos como objetivo secundário, porque elas não saíam, a Capitania de São Vicente era pobre, eles viviam dessa comercialização de escravos indígenas, basicamente, de captura de escravos, então eles não eram grupos ali mercenários, eles não tinham possibilidade de montar grupos para sair apenas para procurar metais preciosos, porque essas expedições elas ordenavam ali grandes gastos, grandes recursos a serem juntados e tudo mais. E uma outra coisa interessante também que eu achei curioso aqui, que ele traz a importância das bandeiras no processo de formação do interior do território brasileiro. Isso obviamente foi importante, mas eu tenho que considerar também o fato de que você tem uma supervalorização da história dos bandeirantes, né? Os bandeirantes durante muito tempo na historiografia foram vistos como heróis e nós temos que problematizar isso, heróis de fato, né? Os bandeirantes responsáveis, os bravadores, porque você tem toda uma historiografia paulista aqui no Brasil que vai pegar o fator, vai transformar esses bandeirantes em heróis nacionais para justificar a riqueza dos paulistas e numa visão de colocar os paulistas como superiores ao restante do Brasil, no sentido de que, por terem espíritos, né, de desbravadores, de conquistadores, os paulistas são assim, assim, assado. A gente tem que tomar cuidado com essas... aí eu volto à aula anterior, né, que eu falei para vocês das invasões estrangeiras. A história ela é cheia, né, de intencionalidades e eu tenho que tomar cuidado com certos discursos, tá? Dependendo da faculdade que eu vou prestar vestibular, eu vou pegar uma vertente mais crítica dessa historiografia tradicional. Então tem que tomar muito cuidado, tem que fazer algumas reflexões. Eu sei que vocês do terceiro ano estão mais preocupados. Isso cai no vestibular, isso não cai no vestibular. Cai no vestibular, mas também não só no vestibular. Na vida a gente tem que fazer essas reflexões sobre as intencionalidades, né, para não virarmos aí massa de manobra de grupos, enfim. Um outro fator que é determinante na questão, aí eu falei para vocês também da questão dos jesuítas no sul e da pecuária, né, que foram extremamente importantes. Os jesuítas em todo o território nacional tiveram uma importância muito grande no processo de interiorização, porque os jesuítas não montavam suas missões ou aldeamentos dentro dos núcleos coloniais, próximos aos núcleos coloniais, com medo de que os colonos escravizassem os indígenas deles. Então, eles iam para o interior do território, né? Então, esses grupos, bandeirantes, jesuítas, eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, muitas vezes, até não por querer, não havia compromisso de fato, e também não sabia até onde ia o limite, tá? E aí, em 1750, ou seja, só na segunda metade do século XVIII, é que nós vamos ter a assinatura de um tratado, né, um novo tratado entre Espanha e Portugal, que é o Tratado de Madrid, que vai basear no princípio de posse, né? O território pertence àquele que tem a posse. Depois eles vão, no Tratado de El Pardo, de 1761, revogar o Tratado de Madrid. Depois, em 1777, no Tratado de Santo Ildefonso, eles retornam o Tratado de Madrid, né, do princípio da posse. O pessoal precisa decorar esses tratados? Olha, dá uma centrada, né, no Tratado de Madrid, de El Pardo e Santo Ildefonso. De resto, falando bem a verdade para vocês, pouco vi em vestibulares. Bom, é uma aula rápida, né, sobre essa questão, porque nós acabamos discutindo essas questões de interiorização e expansão do território brasileiro. É só mesmo para relembrar aqui, né, na questão da mineração, dos jesuítas, já discutimos isso em outros momentos dentro de Brasil Colônia, né, porque o livro vocês fazem uma divisão por temáticas ali dentro e tudo mais. Bom, espero que vocês resolvam aí os exercícios. Obrigado pela atenção de vocês e vou fechar agora para dar os 10 minutos exatos. Tchau!